Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o sofrimento silencioso. Esse tema, ele veio diante de um vídeo que eu sempre vejo nas redes sociais de uma pessoa. Então, eu vou expor assim no olhar, sobre o olhar da limpeza emocional, tá? Então, vamos lá. As nossas experiências que nós temos, que nós carregamos no nosso inconsciente, a experiência que passamos desde a gestação, tá? As experiências mais negativas que passamos, elas estão no nosso inconsciente, tá? Então, elas estão ali e a gente tem a ilusão, a gente tem a ideia de que, passou a experiência, acabou, vida que segue, vamos lá. Só que não. Dependendo da intensidade dessa experiência negativa, ela é viva. Na verdade, toda experiência negativa, em maior ou menor intensidade, ela fica no nosso inconsciente. Não é porque a situação passou que a gente não vai sentir isso, o reflexo disso no presente, tá? Então, se você falar alguma coisa, você sempre vai falar alguma coisa referente a esse trauma. Inconscientemente, você sempre vai expor isso nas suas conversas, porque ela está ali. É uma energia viva, é uma energia pulsante, energia negativa, é uma experiência que você veio passar. Você não é a única pessoa que veio passar, que passou por essa experiência de dor. Todos que estão aqui estão para isso, passar por uma experiência negativa e superar isso, expandir a consciência em cima disso, tá? E aqui nessa dimensão tem muitas formas de você se libertar disso, sabe? E voltando a essa experiência negativa, ela fica no nosso inconsciente. Ela é uma experiência, seja o que for que você passou. Se seu pai não estava presente, se sua mãe não te aceitou, se você passou não aceitou a sua vinda, se você passou por um tipo de rejeição, se logo no começo você passou por abuso, ou assédio, ou a falta do pai, ou da mãe, ou dos dois, seja qual for a experiência, é uma energia viva, é uma energia pulsante que ela está no inconsciente, ela está latente. Ela precisa que você volte e olhe para isso e cure essa energia. É uma energia viva, de baixa frequência, de dor. Se você fala de alguma situação e sentiu a dor, é porque ela está sentindo ali a dor. É só você fazer a experiência, conta essa história para você mesma e observa o que, que você sente, tá? Então, se está sentindo desconforto, por menor que seja, ela está ali, ela está viva, ela está pulsante. E o que, que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas que eu vejo, a gente percebe nas redes sociais, que passaram por experiências intensas, negativas, e foi falado assim, ela falou, ou ele falou, de forma bem superficial, mas eu vejo o que ela está colhendo, o que essa experiência negativa está fazendo com ela, com essa pessoa, entende? Por isso que eu coloquei o sofrimento silencioso, porque essa negatividade, ela corrói, ela atrai um desconforto, ela atrai pensamentos negativos, ela altera as nossas escolhas e comportamentos, ela distorce a nossa visão de mundo, ela distorce os nossos pensamentos. A gente carrega essa sensação interna negativa que a gente teve no corpo e é um mal-estar interno intenso, dependendo da situação, constante, 24 horas, a gente carrega isso no corpo. Por que, que eu estou falando isso com tanta propriedade? Porque eu também passei por aí. Eu carreguei esse desconforto interno intenso o tempo todo. A gente acorda e dorme com esse desconforto. A gente quer viajar, a gente quer sumir, a gente quer mudar de cidade, a gente quer mudar de casamento, se separa, para ver se sai esse desconforto. E aí, em última instância, ou assim, a última solução, o que, que é? Vamos para o vício, né? Vamos para as drogas, vamos para o sexo, vamos para algum vício para ver se supre isso, para ver se cala essa voz. E ainda o vício não suprindo, vai para as redes sociais e começa o quê? Projetar em quem? Nas outras pessoas. Nas pessoas que estão fazendo o seu trabalho dignamente, essa pessoa começa a projetar toda a sua dor, toda a sua ira que ela carrega dentro dela nas outras pessoas, sabe?
E não é o outro que é o problema, é ela que ela está enxergando de forma distorcida, aquela dor que ela carrega dentro dela. E o vício vai corroendo ainda mais esse sofrimento, ela vai expandindo mais esse sofrimento. A gente percebe isso, gente, no olhar de antes, como essa pessoa era, e no olhar de agora, porque a dor, quando a gente passa na infância, ela não vem logo na adolescência, assim. Você já não sente. Tem pessoas que já sentem, assim, logo na adolescência, uma intensidade muito grande da dor que viveu. Mas tem para as outras pessoas, quando chega nos 30, nos 40 anos, já começa já a ofuscar aquela dor interna que a gente passou lá, começa a ficar latente, começa a ficar, a gente não consegue suprir isso. É uma dor muito forte, é um vazio, é uma tristeza muito grande, sabe? E essa pessoa que eu estou vendo nas redes sociais, eu vejo o olhar dela de tamanho sofrimento. É um olhar de muito sofrimento. E esse olhar de sofrimento, ela projeta essa dor atacando as outras pessoas, tá? Ela ataca as outras pessoas. Quem tem dor, gente, vai atacar o outro. Quem está atacando o outro é porque tem dor dentro de si, tá? E ela ataca essa pessoa, o homem, a mulher, ele ataca a outra pessoa e a gente percebe no olhar o vício que carrega, porque a pessoa carrega esse vício, ela tenta suprir essa dor, esse trauma na infância por meio dos vícios e ainda começa a atacar outras pessoas. A gente percebe no olhar o tamanho do sofrimento que carrega, tá? Então, o que que eu quero dizer com tudo isso? É uma pessoa normal? Não, todos nós estamos aqui passando por essas experiências. Tanto tem pessoas que passam por experiências mais intensas, tem gente que passa por menos intensidade essa dor. Mas essa experiência negativa, ela tem comportamentos próprios, ela tem inteligência própria se você não olhar para ela, se você não curar ela. Como eu disse, repito, ela tem consequências ela altera nossas escolhas. As nossas escolhas, elas passam a ser autossabotadoras. O vício é uma escolha autossabotadora, entende? Essa experiência negativa que nós tivemos, seja com pai ou com mãe, o trauma, o abuso, o assédio, ou rejeição, ou quase uma tentativa de aborto, essas experiências, a gente não olhar para ela e não olhar de uma forma amorosa e curar isso, ela vai começar futuramente, depois de uns 20 ou 30 anos, ela vai alterar as nossas escolhas, vai fazer a gente escolher formas, algo negativo para nos machucar o nosso corpo, tá? Ela faz isso, ela altera nossos comportamentos, altera nossos pensamentos, a gente começa a ver o outro de forma distorcida, tudo que tudo que está ruim dentro de nós, a gente projeta na outra pessoa, e o outro é mau, e o outro é ruim, e o outro não faz, ele tem uma série de comportamentos negativos, entende? A gente projeta isso na outra pessoa. Você pode notar, depois, quando a pessoa pega essa experiência e cura ela pela raiz, e eu indico essa ferramenta, porque ela cura pela raiz do problema. Toda emoção negativa que você teve com seus pais ali, você vai limpar completamente, vai zerar essa dor, tá? A hora que você zerar essa dor que você teve, seja de abuso, seja de assédio, seja de rejeição, seja de carência por falta dos pais ou da mãe, seja o que for que você passou ali, a hora que você curar isso, um tempo depois, uma semana depois, ou na hora assim, uma semana depois, você já começa a mudar a sua visão de mundo em relação a outra pessoa. Você já não começa a ver o outro de forma tão distorcida, ou tão negativa, ou com tanta ira, ou com tanta raiva. Tá? Aquela raiva que a gente projeta na outra pessoa está dentro desses traumas que carrega. Ela precisa curar isso, zerar essa dor, calar essa dor, entende? E essa ferramenta de limpeza emocional é uma cura que você tem silenciosa. Tá? Tem pessoas que essa dor, esse sofrimento, elas tentam partilhar com outras pessoas nas redes sociais
Partilha a dor para ver se tenta sanar isso. Então, fala da dor que está sentindo e fala para um e fala para o outro. Isso só vai expandir a dor. Isso só vai proliferar a dor. Vai ficar melhorzinha, vai se sentir um pouquinho bem, assim, vai, mas ela está ali, ela está viva, tá? E a ferramenta de EFT, o que que ela vai fazer? Você vai pegar a sua dor, aquele dia, aquela cena que está na sua mente. Você vai pegar essa dor, você vai olhar para ela na sua mente, como que ela está? Você está dentro da cena? Você está fora da cena? Essa cena está muito colorida? Como que foi esse dia? Conta, do começo, meio e fim, como foi esse dia da dor, do sofrimento que você carrega? Ou que você ficou sabendo, sabe, de histórias por terceiro, que você era muito pequeno. Você vai contar isso para você mesma. Não precisa contar para ninguém, ou para um terapeuta, é óbvio, tá? Você vai contar isso para o terapeuta, e aí, tocando nos pontos de tudo negativo, você só vai falar frases negativas. Você vai tocar nos pontos e vai falar toda a sua dor que você viveu nesse dia, toda a sua dor. Só frases negativas que você viveu nesse dia. É como se estivesse desabafando mesmo, sabe? E aí você vai tocar nos pontos, nos meridianos aqui, ó. E aí, ao tocar, essa cena, ela vai mudando de cor, ela vai mudando. Você vai se afastando cada vez mais dessa cena, entende? Você vai se afastando, os sentimentos vão mudando, tá? Dependendo da intensidade da cena desse trauma, desse sofrimento, os sentimentos vão mudando. Você vai sentir a energia no seu corpo, percorrer o seu corpo, um nó na garganta, um frio nas mãos, uma vontade de chorar, uma vontade de vomitar, porque muitas vezes tem essa catarse, tá? Aí guarda muito tempo o trauma, você vai limpar. E aí, essa cena aqui, ela vai se desprender de você. Você vai se desprender dela, ela vai ficar cinza, ou então ela vai perder o seu efeito, tá? Porque quanto mais colorida e quanto mais dentro da cena, mais carga emocional negativa tem nela. Quanto menos, mais cinza, ou se estiver fora dela, menos carga negativa ela tem. Aí ó, você vai tocando, vai limpando, ela vai perdendo a cor, você vai se distanciando dessa cena, ela vai ficando cada vez mais distante, e a pessoa que estiver contida nessa cena, você já não vai sentir tanto ódio ou raiva assim, porque você vai falar de tudo que você sente em relação a essa pessoa que está dentro da cena, tudo de negativo, e vai tocar nos pontos. Mais uma vez, esses pontos eles vão neutralizar esse sentimento, tá? E aí você vai dar o quê? Vai surgir o quê? O perdão natural. E aí você vai curar esse trauma pela raiz, desde o dia que aconteceu. É isso que é a cura pela raiz. Curar pela raiz é você olhar essa cena no dia que aconteceu e você curar, você zerar. É como se você não tivesse passado por essa experiência, entende? E essa experiência, futuramente, é que atrai pensamentos negativos, faz você olhar a vida de forma distorcida, faz você atacar as pessoas, faz você buscar vícios para tentar suprir, porque a emoção que está contida nela, ela vai para o corpo, tá? A emoção negativa contida nela vai para o corpo, o mal-estar. Você acorda e dorme com esse mal-estar, com essa tristeza, com essa apatia. Você não sabe de onde vem. Você nunca sabe de onde vem esse desconforto, esse vazio. E aí você tenta suprir com vícios, com dinheiro, viagens, tenta fugir, entende? E aí você vai olhar, a raiz está aqui. E ninguém sabe que está aqui. Entende? Faça a experiência. É só você fazer a experiência, entende? Toda a falta, carência, está dentro das experiências negativas que você viveu. Aí você limpa uma cena. A sua mente vai trazer, porque você não veio aqui para viver uma experiência, são várias, né? Aí, é claro que de menor intensidade, você vai limpando uma por uma. Toda a experiência que você viveu na gestação, toda a informação que você recebeu de negativo, limpa também, entende? E aí você vai curando todos esses momentos de dor que você viveu e você vai ver qual é o resultado. Você vai limpar toda a raiz, você vai neutralizar isso, você vai sentir paz, você vai se aproximar da sua real natureza, você vai olhar o mundo de forma mais leve, entende? E você não vai sentir mais aquele desconforto, você vai se conectar com a sua essência divina,
você vai sentir vontade de viver de novo, você vai ter motivos para viver novamente, entende? E aí as situações no agora que a gente vive, você consegue sair de uma forma mais. Você não fica muito tempo no sofrimento. E outra, você não tem aquele mal-estar constante. Você não sente mais aquele mal-estar constante. Aquilo lá se cala. Você não precisa de vícios, você não precisa de cigarro, você não precisa de álcool, você não precisa de sexo excessivo, você não precisa de ficar divulgando a sua dor para todo mundo. Não precisa de nada disso. A única coisa que você precisa é curar a sua experiência negativa pela raiz. A única coisa que você precisa. E mais nada. A hora que você curar pela raiz o seu trauma, a sua dor, tudo se muda, tudo se transforma. A sua vida melhora. O seu mal-estar se dissolve completamente, porque a sua real natureza é amor, é harmonia. Tem um, tem algo que eu preciso partilhar também, que é, sabe aquele do jogo de dardo, que tem por fora o vermelho, branco, e no meio que é o alvo, é o vermelhinho? O alvo que tem que estar a sua mente, que é, o que tem que estar na sua mente? Decretado na sua mente, que você é amor. O alvo da sua mente é, eu sou o amor, eu sou a alegria, eu sou a prosperidade, eu sou a riqueza, eu sou a abundância, eu sou a saúde perfeita. Esse é o alvo, essa é a sua real natureza. É isso que você veio, é para isso que você veio aqui. Você veio passar por experiências negativas e encontrar esse lugar dentro de você. Entende? Então, no alvo da sua mente tem que estar isso. Eu sou o amor, eu sou a prosperidade, como que é? Eu sou o amor, eu sou inculpável, eu sou imutável, eu sou eterno, eu sou inocente. Eu sou a vida, eu sou a alegria. Esse é o alvo. Esse é o lugar da sua essência. Essa é a sua real natureza. Entende? É isso que tem que estar dentro de você. Esses traumas, eles transmitem uma impressão de que é melhor não mexer aí, porque senão piora. Eles têm essa ilusão, elas transmitem essa ilusão para a gente. Não mexe nisso aí que pode piorar, entende? E não. A hora que você olhar para essa dor e curar essa dor pela raiz, e não é só falar disso, é você limpar a energia que está dentro dela. Os sentimentos são energias, as emoções são energias, os pensamentos são energias. A hora que você curar essa energia negativa que está nessa experiência, você vai ver, você vai sentir isso que eu estou falando. Você vai se sentir livre, você vai se sentir mais leve, vai se sentir mais alegre, mais feliz. Porque além dessa energia negativa atrair pensamentos negativos, elas pesam no corpo. E aí você vai sentir a leveza do corpo. É como se você tirasse um ião de areia dentro de você. Entende? Então, busque se conectar com essas experiências negativas que você viveu e curar elas pela raiz. Você consegue fazer isso sozinho? Consegue. Só que, tempos depois, eu tinha muitas experiências negativas e eu busquei um terapeuta. O terapeuta é sempre a melhor saída, tá? Mas sozinho não é impossível. Você pega essa dor e volta nessa dor e fica curando, toca nos pontos, mesmo que ainda sinta essa dor desse dia. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo a dor que eu vivi nesse dia, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você tem que mandar esse comando de perdão para sua mente. Aceitação e perdão. E aí você vai tocando e falando tudo de negativo que você viveu nesse dia de trauma. E aí, quanto mais você voltar nessa cena sozinho, né? O terapeuta ele faz numa sessão, ele consegue. Mas quanto mais você voltar nessa cena e ficar limpando, falando dessa cena e limpando, você vai ver. Você vai ver o bem-estar que você vai sentir. Parece que você não viveu isso, entende? E aí você vai estar curando silenciosamente, sem precisar divulgar para ninguém. Claro que você vai estar tão feliz que você vai fazer como eu, vai divulgar, vai entregar para as pessoas. Entende? E aí essa dor, esse sofrimento silencioso se cala em cura e você vai divulgar o quê? A sua alegria da cura que você conseguiu, entende? Porque isso é que muda completamente a nossa vida, tá? Muda completamente a nossa visão de mundo, nosso bem-estar,
a nossa alegria, a nossa prosperidade, nossos relacionamentos completamente. Tá, gente? É isso. Eu queria partilhar uma experiência que eu estava vendo já nas redes sociais, uma pessoa em sofrimento, ela já tem uma experiência negativa que foi partilhada e ela está atacando outras pessoas. E eu vejo o sofrimento no olhar dessa pessoa. Então, eu queria partilhar isso, que esse sofrimento pode ser curado, mexendo na raiz do problema, fazendo uma profunda limpeza emocional. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!